Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a este podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso te convido a não pular esse vídeo, assista até o final. As técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Fala, visionários! Feliz aqui, hoje mais um dia, trazendo aqui uma pauta importantíssima que é como estamos lidando com os nossos problemas, as nossas dificuldades, como estamos lidando com tudo isso. Quando a gente fala o que é lidar com a situação, é como eu resolvo, como eu estou resolvendo, o que eu estou fazendo, ou como estou fazendo e se estou fazendo. Eu não sei se vocês já foram numa caverna, numa montanha, quando a gente faz quando você dá um grito, né? E sai o eco, assim. Aí é a mesma coisa que quando a gente tem um problema, que a gente fica desesperado, que você grita, né? O que eu faço agora? Aí vem o eco. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Ou seja, não tem resposta. A gente não tem resposta. Às vezes a gente grita. Só que o nosso grito, ele é no silêncio. O nosso grito, ele é expressivo internamente. É aquela sensação quando você tem que tudo aconteceu de uma vez. Você às vezes fala assim, nossa, eu fiquei doente e foi de repente. Já ouviu falar isso? Você já falou isso alguma vez? De repente eu perdi o emprego, de repente meu casamento acabou, de repente fulano morreu, de repente tudo aconteceu. Na verdade, se a gente for olhar bem, nada é de repente. Tudo sutilmente dá sinais de que alguma coisa está acontecendo. O que é muito comum é nós não estarmos inseridos, consciente, olhando tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes a gente tem um probleminha. Sabe, eu comparo muito o ser humano com o carro em determinados pontos. Por exemplo, quando você, para quem tem carro vai saber do que eu estou falando. Você tem um barulhinho no carro. Só que você depende do carro para trabalhar ou para fazer alguma coisa, levar filho na escola, ou seja, você é uma pessoa que não pode ficar sem o carro. E só tem um. E aí, só que aquele barulho tá chato e você precisa parar. Aí você fica, preciso parar o carro. E o barulho continua. No dia seguinte, caramba, né? Preciso parar esse carro. Aí de vez em quando o barulho para. Aí você fala, não vou precisar arrumar. Tá tudo bem. Aí o que acontece? O barulho volta de novo. Aí você, voltou. Preciso parar esse carro. O que acontece? O barulho aumenta. Aí você fala, meu Deus, hoje eu preciso levar. Não, verdade, agora eu preciso mesmo. Eu acho que... Não, peraí, hoje não dá. Mas eu vou levar amanhã. Não, desse final de semana também não passa. E aí você começa a ter aquele diálogo interno. Às vezes até fala sozinho dentro do carro. Não, eu preciso levar o carro para arrumar. E o barulho aumenta. Acontece que esta peça... que está provocando o barulho, que é coisa simples, ela começa a atingir uma outra peça do carro e talvez não faça um barulho maior, mas ela vai ali, provocando o estrago em outras peças. Você está andando com o carro e ele está fazendo um barulho que está começando a corromper as outras coisas agora. O que acontece? Esse barulho aumenta e você reforça a sua opinião de que tem que levar o carro para arrumar, mas você continua falando que vai levar e não leva o carro para arrumar. O que acontece num dia desses qualquer, você pegou o carro e o carro parou. Simplesmente te deixou na mão. Aí você olha para o carro, liga para o seguro para quem tem, para quem não tem um guincho e diz, eu deveria ter parado esse carro antes. Por que eu não parei esse carro antes? Mas eu deveria ter feito isso. E aí isso, e aí isso. E aí você começa a entrar num colapso de culpa, porque agora você está diante de um problema que você vai precisar, mesmo que você não queira resolver. Sem contar que, para ajudar, o mecânico olha para você e fala assim, então, se você tivesse trazido ele antes aqui, com certeza a gente teria trocado só um parafuso da reboca da parafuseta. Ia custar aí R$50. Mas como você demorou, agora a gente vai ter que trocar a peça inteira do motor. Ou seja, vai ficar aí R$5.000. Aí você olha assim, você fala, o quê?
Cara, da noite pro dia, de repente eu vou ter que arrumar 5.000 reais. Nesse momento, você já entrou na sombra da raiva, da indignação. Aí é uma mistura de desespero, com raiva de si próprio, porque eu não fiz isso antes. Isso se você não ouvir isso de alguém, da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, filho. Por que você não levou isso? Você já tá falando isso faz tempo. Olha só, uma coisa simples. E por que eu comparo com o ser humano? Porque com a gente também é assim. A gente começa sentindo uma dor, eu vejo depois, e depois eu olho isso. Aí começa uma dorzinha de cabeça, depois eu vejo uma coluna, depois eu vou, e assim vai. Aí você toma um medicamento, tá ótimo, top de linha, tá tudo bem. Aí depois você vai, aí você esquece também, né? Porque já passou, então você nem vai. Só que aí depois ela vem um pouquinho mais forte. Caramba, eu preciso marcar o médico. Aí você liga, não consegue. Ah, eu ligo outro dia. E mais um dia, e mais um dia. Aí um dia você decide fazer os exames de rotina. E aí o médico fala pra você, precisamos te internar. Aí você, o quê? Você tá com um problema grave. A gente precisa de uma cirurgia agora. Ou você está com uma doença X, mas se você tivesse cuidado antes, dava pra gente pegá-la no começo, mas agora já tá bem avançado. As mesmas sensações de raiva e de frustração que você sentiu por não ter parado o carro é a mesma coisa com você. Um pouco pior, porque você entra num medo, numa vibe da dúvida, da sombra, da insegurança, do desespero muito maior. E aí eu pergunto pra você, como nós vamos ter a cabeça tranquila para fazer o que tem que ser feito no momento de uma avalanche dessa? É preciso uma força muito maior, maior até do que aquela que nós precisaríamos ter lá no começo que a gente não teve. Mas Patrícia, e agora o que fazer? Agora nós precisamos reprogramar todo esse sentimento que agora mora aí. Agora a gente precisa reprogramar essa culpa, esse medo, essa insegurança de não se achar bom o bastante. Você lembra naquela época quando os padres chicoteavam as próprias costas? Aí você fala assim, nossa, ainda bem que isso não existe mais. Você que acha que não existe. Existe. Só que nós fazemos isso com o nosso emocional. A gente vive chicoteando as nossas costas emocionais. A gente só não faz isso de maneira tangível, ou seja, a gente não faz isso de maneira física, quer dizer, fazemos, mas através da mente. Antes ele pegava o chicote na mão e batia nas próprias costas, quando ele era cometido pelo pecado. E agora a gente faz isso de maneira emocional, acometido pela culpa. Eu tenho histórias de pacientes, clientes mentorados que chegam até mim e às vezes falam assim, nossa, Patrícia, eu deveria ter buscado isso antes. Por que eu não fiz isso antes? E olha, eu vou lhe dizer que tem pessoas que ficam meses falando a mesma coisa. Quando, na verdade, ela poderia estar naquele momento pensando assim, isso agora é reprogramar. Olha, se eu soubesse dessa técnica antes, eu teria mudado muita coisa na minha vida. Mas, o que eu posso fazer agora? E aí, se voltar para o momento presente, o que eu tenho que fazer agora? Nós temos uma vida longa pela frente. E se a gente for olhar bem, até mesmo como espíritos que somos, de uma vida eterna, eu estou falando que a gente tem um futuro muito maior do que o nosso passado. Nós podemos, a partir de agora, fazer algo diferente. Mas como eu faço isso, Patrícia? Aprender a reprogramar todo esse lixo mental que chegou até aí. Então, toda vez que chegar algo novo para você, procure resolver o quanto antes. Até mesmo aquelas que estão passadas. E se tem muita coisa para fazer, liste por prioridades. E se vir a dúvida do tipo, eu acho que eu não consigo, você diz na hora, por que você não consegue? Consegue sim. Você é capaz de fazer isso. Escreva isso. A caneta é poderosa quando a gente decide listar. Coloca, eu tenho o poder de resolver hoje.
e coloca lá num post-it colado na sua frente. Eu posso e vou resolver hoje. Se vinha dúvida de novo, mas e se eu não conseguir? Pergunte-se, por que você não iria conseguir? Você nem tentou e a partir de hoje você vai fazer. Anote. Se aparecer um problema, um desafio, uma dificuldade, você diz, eu vou resolver isso aqui hoje. Mas eu não consigo hoje, então dê uma data e até dia X eu vou resolver isso aqui. Por que isso, Patrícia? Porque se ficar solto, a gente deixa pra lá. O dia a dia tem muitas coisas que faz a gente se dispersar. E a gente esquece de resolver pequenas coisas. Então, liste. Eu tenho até X dia para fazer isso. Eu vou fazer isso hoje. E lembre-se das vezes que você deixou acumular o que foi que aconteceu. Nós repetimos padrões porque às vezes não somos firmes com nós mesmos. Muitas vezes a gente é muito mais bonzinho com o outro e carrasco com a gente mesmo. Então nós temos que aprender a ser determinados. Então reprogramar é assim. Eu acho que eu não consigo fazer. Então você escreva, sim, eu consigo fazer. Mas e se aquilo que eu fizer não der certo? Questione-se e pergunte-se, por que não daria certo? Claro que vai dar. E se por um acaso acontecer de não der certo, você diz, não deu certo hoje, mas amanhã eu vou tentar novamente. Se não fossem as insistências, não haveria os aviões. Quanto não foram as vezes que Santos Dumont tentou colocar um avião no ar e deu errado. Em uma delas, inclusive, ele se arrebentou inteiro. Imagina, a gente nem subiu no avião, é só uma atitude que a vida precisa de nós e a gente tem medo. Mas esse medo, ele tem um nome. É o medo de não ser bom bastante. O medo de aquilo não dar certo, então eu não vou. Então reprogramar é dizer para si próprio todos os dias o quanto você é bom e vai fazer. É você enxergar os seus pontos fortes, dar valor a eles e fazer. Já ouviu falar naquele ditado que time que se ganha não se mexe? É exatamente isso. Então aprenda a reprogramar. Frases afirmativas a cada uma negativa. Eu posso, eu vou, eu consigo. Determine. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui. Que sentido fez para você? Se inscreva se não for inscrito, ative as notificações e eu te espero amanhã. Um forte abraço.